Nós vamos iniciar o terceiro e último áudio sobre diabetes mellitus. É o último áudio, na verdade, da disciplina de processos patológicos. E nós vamos dar continuidade à descrição da diabetes mellitus tipo 2, né? Então eu vou chamar alguma atenção para algumas características específicas, né? Vocês vão ver que muitas das características já foram descritas na diabetes mellitus do tipo 1. E eu tenho o propósito de chamar a atenção de vocês de verdade para uma ocorrência muito comum em casos de diabetes, na verdade tanto 1 quanto 2, mas com maior incidência do tipo 2, que é aquilo que nós chamamos de pé diabético, tá? Então, olhem lá aqui na ilustração, né, o indivíduo com diabetes apresentando cansaço fácil, porque apesar de ter um quadro de hiperglicemia, essa glicose não é disponibilizada para os tecidos, né? Nós vimos que a hiperglicemia leva a glicosúria, que induz poliúria, não é assim? A glicosúria permite poliúria, e daí o indivíduo vai manter diante da poliúria polidipsia, não é? Emagrecimento por depleção dos estoques de gordura, né? Ele vai ter polifagia, caracteriza o aumento do apetite, uma vez que apesar de ter hiperglicemia, ele não tem glicose, né? Energia sendo produzida, porque essa glicose não é deslocada para o citoplasma celular, uma vez que a insulina está comprometida, né? A ação da insulina está comprometida. Então ele sente muita fome, né? E o volume de urina está aumentado devido à glicosúria, né? Que induz a poliúria, que por sua vez induz a polidipsia. Essa condição é a condição geral de um diabético do tipo 2, né? E sobre o diabetes mellitus do tipo 2, nós sabemos que ela acomete 5% da população mundial, né? Entre os acometidos, cerca de 8% da população tem idade entre 30 e 70 anos, né? Eu já chamei a atenção para vocês no primeiro áudio de diabetes sobre a característica do subgrupo de ascendência japonesa. Então, os orientais, né, e asiáticos tendem a apresentar uma predisposição maior ao diabetes mellitus do tipo 2. Nós sabemos que metade dos indivíduos diagnosticados diabéticos desconhecem a sua condição clínica, e daí a importância do papel da educação, do papel da orientação, né, para que os indivíduos se percebam, né, para que passem a se observar, para que tenham principalmente a descrição de um diagnóstico precoce da sua condição, né, não só na diabetes, mas em outras ocorrências clínicas, né? Quando nós falamos da diabetes mellitus do tipo 2, nós vemos que ela é a primeira causa, é o primeiro fator etiológico associado aos quadros de insuficiência renal, associada às possibilidades de amputações na ausência de trauma, né? O primeiro fator que induz amputações principalmente de membros inferiores no mundo está associado à diabetes, né? E a diabetes também está associada à cegueira, né? Esse quadro de insuficiência renal, ele normalmente é identificado no paciente diabético descompensado, tá? Por quê? Porque a alta concentração de glicose vai sobrecarregar a função tubular renal. Além disso, nós sabemos que a hiperglicemia, ela tende a aumentar a viscosidade do sangue, e isso vai caracterizar uma diminuição do fluxo sanguíneo pelos capilares em tecido renal, né? Da mesma forma que isso ocorre nos olhos. Então a nutrição dos tecidos está comprometida. A nutrição dos tecidos também está comprometida nos membros inferiores, que é o que leva à amputação, né? Os sintomas e sinais clínicos clássicos da diabetes mellitus do tipo 2 descreve pra gente a síndrome dos 4 P's, né? Eu já citei eles aqui quando eu estava chamando a atenção para essa ilustração. Então, a síndrome dos 4 P's
é identificada por poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, né? É muito importante que a gente saiba caracterizar, descrever por que poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso ocorre em um paciente diabético, tá? Além disso, o paciente diabético, ele tem com muita frequência manifestação de infecções cutâneas, as mulheres, infecções vulvares. Eu não coloquei aqui, mas acredito que tenha no slide mais à frente, as infecções da via urinária, tá? São muito frequentes em pacientes diabéticos. Por quê? Porque diante da diabetes descompensada, o indivíduo vai ter hiperglicemia, né? E a glicose é um meio de proliferação de bactérias, né? Muito rico. Bactéria ama meio com glicose, por quê? Porque ela consegue se proliferar numa boa ali, né? Então, na vulva, né? Nas vias urinárias, porque estão muito próximas da vulva, e a gente sabe que a uretra é um conduto que se abre para o meio externo, né? E aí a proximidade que a uretra mantém da vulva acaba fazendo com que ocorra naquela região proliferação microbiana, e de maneira particular na uretra, uma proliferação microbiana que tende a ascender pela via urinária por conta da urina presente ali rica em glicose, né? E de maneira particular, essas infecções de via urinária, elas são responsáveis por internação e bastante onerosa, né, com custo alto para manutenção de diabéticos que devem ser internados para administração intravenosa de antibióticos que buscam um controle dessa infecção, que muitas vezes leva a um quadro de sepse, tá? Então isso chama muito atenção nesses pacientes. E infecções cutâneas, né, basta qualquer pequena lesão cutânea para que uma bactéria se instale ali. A gente sabe que a pele é muito exposta, né, tanto para a lesão quanto para a possibilidade de contaminação bacteriana, tá ok? E outra característica no diabetes mellitus do tipo 2 descompensado, tá? Aqui todas as descrições são para quadros descompensados, é a acantose nigrans, né? Eu coloquei aqui no próximo slide fotos de acantose nigrans, né? Então são ela é caracterizada por um aspecto espessado e escurecido da região do pescoço, principalmente, e das axilas, né? Ela é bastante comum em quadros de resistência à insulina, né? Em quadros nos quais o indivíduo apresenta distúrbios hormonais, né? Também relacionados aos hormônios da tireoide, mas muito bem caracterizados em quadros de resistência à insulina, tá? Ocorre muito possivelmente por conta da hiperglicemia associada a um aumento da concentração de insulina, né? Em definir um aumento da camada mais superficial da pele, levando a uma hiperqueratose, a uma hiperpigmentação nessas regiões, apesar de nós ainda não termos definido por que especificamente essas regiões, tá? Aqui eu coloquei para ilustrar, e vocês desculpem que está em inglês, mas para ilustrar fatores de risco associados ao diabetes mellitus e, portanto, a resistência à insulina, né? Entre eles, chama muita atenção a obesidade, tá? No primeiro slide está lá estresse, né? Mudança de estilo de vida, inatividade, enfim. Então, aqui nós temos certas medicações, a raça. Nós já vimos que os orientais são mais predispostos, né? A hipertensão, o estresse, a idade, então indivíduos com idade superior a 65 anos, história familiar, obesidade, altas
elevações de colesterol, desculpem, tô com soluço, inatividade e gestação, tá? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de diabetes gestacional, tá? Então aqui, voltando de novo a chamar a atenção a partir das ilustrações para características aqui de diabetes tipo 2, apesar da ilustração descrever também diabetes mellitus do tipo 1. Então, o indivíduo com DM do tipo 2 manifesta polifagia, né? Tem perda de peso, tem no diabetes do tipo 2, como ele vai tender a se alimentar muito, né? Tem polifagia, ele pode inclusive não perder peso, apesar do estímulo para perda, né? Como ele se alimenta demais, ele pode não ter variação de peso ou ainda conseguir ganhar peso, tá? Tem poliúria, né? E essa poliúria está associada à glicosúria. Aqui na ilustração o autor colocou como urina doce, mas a gente não vai chamar de urina doce, né? Nós vamos chamar de glicosúria, tá? Com um grande volume de água sendo perdido junto da glicose, por isso poliúria, né? O desânimo, a fraqueza, o cansaço físico, né? Essa diminuição da força física que é chamada de astenia, né? Ele tem polidipsia, muita sede, lesões nas pernas ou nos pés de difícil cicatrização. Então, se ocorre uma lesão porque caiu, né, usou um sapato que não é muito adequado e apertou ali uma unha encravada, inflamou, logo isso vira uma lesão e é possível que isso evolua, né, para um processo infeccioso com difícil cicatrização, né, do que cicatrização, tá ok? Do que ter, na verdade, uma resolução para essa lesão. Infecções frequentes, eu já falei para vocês, na pele, infecções de via urinária e nos genitais, né? E alterações visuais devido principalmente a um comprometimento dado por diminuição do fluxo sanguíneo para as estruturas internas ao globo ocular. No diabetes mellitus do tipo 1, então, nós escrevemos esse tipo de diabetes como diabetes dependente de insulina, está vinculado a uma lesão tecidual da célula beta que deixa de fabricar ou tem um comprometimento progressivo na síntese de insulina. O diabetes do tipo 2 é não dependente de insulina, apesar de muitas vezes, clinicamente, né, o indivíduo ser tão descompensado que o médico pode optar sim pela administração de insulina e essa descompensação do quadro de diabetes de difícil controle pode fazer com que o indivíduo seja tratado sim como dependente de insulina, tá? Agora, ele é não dependente de insulina justamente porque ele tende a apresentar uma resistência insulínica, não é assim? Ele normalmente tem insulina, é que ela não consegue atuar, não é? O indivíduo vai apresentar aumento de glicose sérica, então o quadro de hiperglicemia, glicosúria, desidratação, polifagia e astenia, que eu falei para vocês já que é a diminuição da força física, né? Lesões teciduais são muito frequentes. Aliás, deixa eu falar daquilo que a gente já viu nos slides de DM do tipo 1. Então, tem desidratação, polifagia e astenia, aumento da utilização dos lipídios, então ele pode tender ao emagrecimento. Esse emagrecimento pode estar associado não só à perda da gordura, né, já que essa gordura é utilizada como fonte de energia, na ausência da utilização da glicose, mas o emagrecimento pode estar associado também a uma depressão proteica, né, degradação de aminoácidos do músculo para tentar obter aminoácidos para gliconeogênese, né, que acaba sendo inútil porque faz-se gliconeogênese, faz-se síntese de glicogênio que é rapidamente deslocado para fora do fígado porque eu não tenho insulina, né? Então, o indivíduo, devido à utilização de lipídios, ele tende a manifestar o processo de acidose metabólica, que culmina com coma diabético e morte, né? Então, essas descrições nós já vimos lá no diabetes mellitus tipo 1 e temos que saber por que ocorre e que tipo de associação existe entre elas. Agora, quando nós falamos das lesões teciduais,
nós vemos que o diabético do tipo 2, apesar disso ser frequente no tipo 1 também, né? Esse diabético do tipo 2, ele tende a evoluir para um quadro que nós definimos como neuropatia periférica, tá? É uma lesão que bastante comprometedora e que normalmente está associado ao reconhecimento de muita dor, tá? Neuropática, então é uma doença dos nervos, né? Doença dos neurônios, principalmente na periferia do corpo, tá? Essa neuropatia, ela normalmente está associada a uma lesão vascular, né? Essa lesão vascular ocorre porque como o sangue se torna muito viscoso e na periferia do corpo, né? Se eu falar dos pés, por exemplo, os vasos tendem a se tornar mais estreitos, né? Quanto mais distantes do coração, eles se tornam mais estreitos. O sangue viscoso vai ter dificuldade em se deslocar através desses vasos e deve colaborar para processos obstrutivos. Então, é comum ali o quadro de necrose, pontos mesmo de diminuição ou comprometimento severo da vascularidade local, do fluxo sanguíneo local, levando à isquemia, né? O interessante é que quando determinadas regiões arteriolares, por exemplo, são obstruídas, essa região periférica de pequenas arteríolas, ela pode evoluir para aquilo que nós chamamos de shunt arteriovenoso. Pequenos capilares ligam essa arteríola comprometida com vênulas ali na proximidade, fazendo com que o sangue arterial se desloque diretamente, sem passar pelos capilares, para o fluxo venoso. A questão qual que é? Se não passa sangue arterial para os capilares, eu não tenho como nutrir o tecido, não é? Porque é a partir dos capilares que o sangue tem a possibilidade de deslocar seus nutrientes para as células teciduais. Então, ao mesmo tempo que nós observamos lesão vascular com shunts, né, arteriovenosos, nós conseguimos observar também processos isquêmicos cutâneos, né, processos isquêmicos teciduais. Esse aumento da viscosidade do sangue, eu já disse a vocês que pode levar a uma lesão glomerular, então a uma lesão renal, e associado à lesão renal, esse paciente diabético tende a evoluir para um quadro de hipertensão arterial, que nós definimos como um quadro de hipertensão secundário ao comprometimento renal de um paciente diabético, né? Além disso, esse paciente diabético, né, ele tende a apresentar grande utilização de lipídios, alteração de metabolismo lipídico, que deve evoluir para quadro de aterosclerose, né? Esse quadro de aterosclerose, ele pode trazer comprometimento de grandes artérias, né? E principalmente aquelas relacionadas à distribuição sanguínea para o miocárdio, tá? Então, se a gente associa diabetes à aterosclerose, né? Diabetes à lesão renal e à hipertensão, aí eu associo hipertensão à aterosclerose, eu considero que esse indivíduo possa evoluir para um quadro de angiopatia, né? De lesão vascular bastante importante, tá? Então vamos lá. A gente já considerou que no diabetes mellitus do tipo 2 o indivíduo apresenta síndrome metabólica, né? Então aqui uma nova informação. O indivíduo com síndrome metabólica, que apresenta aumento da insulina, aumento da glicose circulante, ele tende a apresentar diminuição do tecido adiposo, né? Em diferentes depósitos. Entretanto, a circunferência abdominal desse indivíduo tende a aumentar, tá? A gente não sabe definir ao certo por quê, mas existe uma predileção por remoção de tecido adiposo a partir da periferia do corpo e preservação de tecido adiposo em abdômen,
o que colabora para um aumento da circunferência abdominal nesses indivíduos, tá? A principal consequência da síndrome metabólica está associada a uma doença, a doença cardiovascular, como eu considerei ainda há pouco aqui, falando de lesão vascular, hipertensão, aterosclerose, né? Então, esse indivíduo evolui com muita frequência para doença cardiovascular. Nós sabemos que a resistência à insulina, ela está associada à obesidade e aumento da circunferência abdominal. Nós sabemos que a resistência à insulina se relaciona diretamente com a síndrome de ovário policístico em mulheres, né? O PCOS, síndrome do ovário policístico. A síndrome de Cushing está associada ao aumento do cortisol circulante, né? E a anormalidades do GH. Via de regra, o quadro de resistência à insulina pode levar, sim, a anormalidades do GH, e normalmente essa anormalidade é caracterizada pela acromegalia. E nós já descrevemos na fisiologia essa condição, né, de anormalidades do GH e a interação ou proximidade de ação que o GH tem com a insulina, né? Ainda o indivíduo resistente à insulina, devido à apresentação de uma concentração muito elevada de insulina, esse quadro, e de glicose, né? Esse quadro tende a levar as células beta-pancreáticas a uma condição que nós dizemos que ela queima, né? A hiperglicemia acaba associada a uma hiperinsulinemia, né? Acaba por inibir secreção de insulina a partir da célula beta. Então, inicialmente, a hiperglicemia faz com que exista secreção aumentada de insulina, né? Entretanto, os dois fatores, hiperglicemia e hiperinsulinemia, né, associados, devem colaborar para uma inibição da célula beta, e nós dizemos, mesmo clinicamente, que diante desse estímulo em potencial, desses estímulos, né, em potencial, a célula beta queima. Então, isso vai caracterizar, na evolução do diabetes mellitus do tipo 2, uma secreção inadequada de insulina. E essa secreção inadequada de insulina está diretamente relacionada à resistência à insulina. E esse é um fator que faz com que o indivíduo que inicialmente é definido como não dependente de insulina passe a ser identificado como um indivíduo dependente de insulina no diabetes mellitus do tipo 2, tá? Muito bem. A diabetes, ela ainda pode ser identificada como DM1, DM2, pode ser identificada também como DMG. DMG é o diabetes gestacional, tá? No diabetes gestacional, o que nós vemos, gente, é uma circunstância na qual a doença é diagnosticada durante a gestação, tá? O que tem aqui de interessante é que a mulher, ela pode desenvolver essa diabetes durante o período gestacional, e se isso for bem controlado, essa diabetes ela pode ser suprimida, né? Então pode ser controlada após o parto, tá? Então, na diabetes gestacional, nós vemos a condição que é diagnosticada durante a gestação em uma paciente que não tinha um aumento prévio da glicose. Pelo contrário, a glicose aumentou, a hiperglicemia foi caracterizada durante a gestação. E aí o que chama a atenção é que as altas concentrações de glicose sanguínea na mãe acabam por fornecer uma concentração de glicose exacerbada para o bebê, para o feto, né? E isso caracteriza o quê? Um aumento da disponibilidade de energia para esse feto, que vai tender a crescer de maneira exacerbada, de maneira exagerada mesmo, né? Aqui a ilustração diz que faz essa glicose adicional deslocada através da circulação materno-fetal
para o bebê, né? Faz o bebê ganhar um peso extra. Então, vejam nessas fotos, né? O tamanho das crianças que nasceram, né? De mães que manifestaram diabetes gestacional. Então, gente, é uma condição assim, na qual a criança tem um peso exagerado mesmo, nasce com 7 quilos, 9 quilos, né? E muitas vezes essa condição está associada à necessidade de um parto cesáreo, né? Se a mãe não tiver muito bem compensada, isso pode trazer, durante a anestesia, né, que é um processo cirúrgico, a cesárea, pode trazer complicações, inclusive, para a mãe, tá? Então, daí a importância de acompanhar muito bem a gestação, a importância do pré-natal, no qual o enfermeiro tem uma participação extremamente ativa e importante, né? Porque se a diabetes for diagnosticada durante esse período, a mulher deve passar por um acompanhamento bastante estreito, né? E com uma frequência muito grande, né? Aqui que se deve essa diabetes gestacional? O que acontece é que durante a gravidez, a placenta produz uma quantidade grande de hormônios, entre eles o estrogênio, a progesterona, a gonadotrofina coriônica humana, né? Que são muito importantes tanto para a manutenção da gestação quanto para o desenvolvimento fetal, tá? Entretanto, esses hormônios gestacionais, né? Importantes inclusive para o desenvolvimento fetal, eles podem interferir na ação da insulina no organismo da mãe, né? Fazendo com que esses hormônios funcionem como moléculas antagonistas à insulina. Portanto, moléculas que impedem a ação da insulina, principalmente lá no terço final da gestação, nos 3 últimos meses da gestação. Então, o que acontece na diabetes gestacional é que os hormônios sexuais maternos, ou os hormônios gestacionais maternos, acabam por funcionar como antagonistas da insulina, portanto, eles promovem um bloqueio da ação da insulina. Na medida em que promove um bloqueio da ação da insulina, a mãe se torna hiperglicêmica, tá? E isso deve fazer com que a diabetes gestacional seja identificada, tá? Há alguns anos, gente, não se falava, né, da mulher ter que controlar o peso, engordar aproximadamente 1 quilo por mês, né, ao longo de toda a gestação. Então, as mulheres, durante a gestação, ganhavam uma quantidade de peso assim absurda, né? E os estudos permitiram identificar que esse ganho de peso absurdo, um aumento da ingestão de alimento, né, pode levar, sim, a uma alteração da sensibilidade dos receptores para a insulina, né, que associada a esse papel antagonista dos hormônios gestacionais, acabavam por caracterizar o diabetes gestacional, tá? Eu já mostrei esse slide, então eu falei para vocês que o propósito disso tudo era falar especificamente do pé diabético, inclusive porque o enfermeiro tem um papel muito importante de educação em saúde, que está associada à orientação de diabéticos com relação ao uso de calçados, com relação à higienização dos pés, com relação ao corte de unhas, né? Com relação ao fato de secar o pé adequadamente, com relação à diminuição da exposição dos pés devido à possibilidade de lesão, né? Porque chutou uma pedra, porque pisou no espinho, porque, enfim, lesões, diferentes lesões, né? Entretanto, apesar da proteção dos pés ser feita com o uso de um calçado, de um sapato, né? Esse sapato tem que ser muito confortável, porque dependendo do tipo de sapato, vai induzir lesão do pé também. Então, a orientação é muito importante para que o pé diabético não se manifeste, tá? Então, olha lá. Com relação à epidemiologia do pé diabético, eu vou ler, tá? E fazer algumas considerações.
Então, estudos clínicos demonstram que aproximadamente 40 a 60% de todas as amputações não traumáticas, né, dos membros inferiores são realizadas em pacientes diabéticos. Por quê? Elas não são traumáticas, elas evoluem de complicações do diabetes mellitus do tipo 2 descompensadas, né? 85% das amputações dos membros inferiores relacionados ao diabetes são precedidos de uma úlcera, de uma ferida no pé. 4 entre 5 úlceras em indivíduos diabéticos são precipitadas por traumas externos. Então, um corte, uma unha encravada ou um corte inadequado da unha, enfim, né? 4 a 10% da população diabética apresenta uma úlcera no pé, né? Se essa úlcera evolui para uma complicação, isso é bastante sério, né? Problemas com os pés de pacientes com diabetes mellitus constituem a razão mais comum de hospitalizações prolongadas e onerosas, né, de alto custo para o serviço de saúde. O pé diabético define-se como a entidade clínica de base etiopatogênica neuropática. Então, o pé diabético define-se por uma neuropatia, uma doença associada à inervação induzida pela hiperglicemia prolongada, sustentada, que não tem controle, né? Aquilo que nós chamamos de síndrome do pé diabético engloba um número considerável de condições patológicas para os pés, incluindo a neuropatia, a doença arterial periférica, a neuroartropatia de Charcot, a ulceração dos pés, a osteomielite e, finalmente, potencialmente prevenível, a amputação. Na verdade, todas essas condições que eu citei aqui e as quais nós vamos descrever nos próximos slides, elas podem ser prevenidas e, portanto, prevenirem a amputação, tá? Nós sabemos que o pé diabético é mais frequente no sexo, em indivíduos do sexo masculino, a partir da 6ª década de vida. E eu falei em algum momento, apesar de eu estar descrevendo diabetes mellitus do tipo 2, em algum momento eu citei que essas consequências podem estar presentes em quadros de diabetes mellitus do tipo 1, né? O pé diabético, né, ele pode ser classificado, na verdade, como um pé que apresenta neuropatia e como um pé que apresenta um processo isquêmico. Eu já falei agora há pouco para vocês dessa condição isquêmica, né? Aqui, gente, eu vou chamar a atenção para neuropatia periférica, né? Os sintomas neuropáticos, daqui a pouco eu vou dizer como que isso se manifesta, tá? Mas os sintomas neuropáticos apresentam sinais positivos e sinais negativos. Aquilo que é positivo traz pra gente assim a condição de que eu tenho uma neuropatia, entretanto, isso não é de todo ruim ou não chegou lá no limite que pode caracterizar a amputação, né? Então, os sinais positivos, apesar da doença neural, né, na periférica, são a dor, a distenia. A distenia significa assim, uma alteração de força abrupta, tá? Da estrutura muscular. A parestesia, que está relacionada a uma alteração de sensibilidade, né? Que pode ser associada a um formigamento ou dormência. E a alodinia. A alodinia, gente, significa que nós passamos a perceber dor, né? Ou a qualidade de dor está modificada. Por quê? Porque a gente passa a perceber dor diante de um estímulo que normalmente não é capaz de sentir dor. Então, uma pressão leve, né, é capaz de induzir dor. Então, quando o indivíduo é capaz de descrever essas sensações associadas ou em momentos diferentes, tem momento que ele percebe dor só de colocar um sapato, mesmo que aquele sapato pareça confortável, ele tem dor o tempo todo, né? Ele tem essa alteração de força ou comprometimento da força muscular, ele tem alteração da sensibilidade e em diferentes momentos tudo isso está acontecendo, isso é positivo. O sintoma negativo em casos de neuropatia está associada
a sensação de dormência ou formigamento contínua, né? Ou ainda a ausência de sensibilidade. Se ocorreu a ausência de sensibilidade, eu estou dizendo, olha, eu tenho um processo isquêmico severo e isso vai evoluir para amputação, tá? Os sinais do pé diabético, pé neuropático, que é o pé com neuropatia periférica, é o pé diabético, tá? Então, ele apresenta dedos em garra, eu quis colocar aqui os dedos em garra, a pele vai estar seca, a pele vai estar quente e o indivíduo apresenta mobilidade reduzida das articulações, tá? Esse pé neuropático, com todas os seus sinais e sintomas, tá? Ele tende a aumentar com a idade e o tempo de doença. Então, na medida em que a doença avança ou que a neuropatia avança, as complicações tendem a se mostrar de maneira mais acentuada e a evoluírem, tá? A neuropatia tem mais incidência e maior prevalência na DM do tipo 2, apesar de poder se apresentar na diabetes mellito do tipo 1, e a causa é sempre a mesma coisa, um quadro de hiperglicemia prolongada, tá? Aqui eu coloquei algumas ilustrações, eu já vou colocar tudo aqui, tá? Para falar para vocês. Então, olhem como esse gráfico, gente, esse diagrama, né? Esclarece muito bem pra gente a respeito da neuropatia periférica, tá? Eu falei para vocês que o pé, ele tem neuropatia e ele tem isquemia. Então, eu tenho uma neuropatia e uma angiopatia. Eu tenho uma doença vascular junto da neuropatia, tá? Então, olha lá, o diabetes mellito induz hiperglicemia, a gente sabe, que vai levar a neuropatia e a angiopatia, né? Então, essa angiopatia que está associada à diminuição do fluxo vascular para a área devido à hiperglicemia, deve levar a uma doença vascular periférica. Nós já vimos que pode ocorrer obstrução de segmentos arteriais bastante pequenos, levando ao shunt arteriovenoso. Então, o fluxo é mantido direto das arteríolas para as vênulas. E cadê o fluxo arterial para os capilares? Não acontece, né? Então, diante da doença vascular periférica, nós temos isquemia, sim. Só que a isquemia ela pode evoluir para a necrose para a gangrena e daí para a amputação. Eu vou mostrar foto para vocês dessa condição, tá? Esse processo isquêmico, ele pode sim, diante da diminuição do fluxo sanguíneo para a pele, levar à ulceração nos pés. Se eu tenho úlcera nos pés, eu tenho alteração sensitiva, né? Eu vou ter, diante da isquemia, um comprometimento dos receptores sensoriais com alteração da sensibilidade. A dor vai estar com o reconhecimento comprometido. E aí o indivíduo pode pisar em qualquer lugar que seja uma pedrinha no sapato, né? Isso pode criar uma lesão enorme para esse indivíduo, tá ok? Olha lá, nós sabemos ainda que se o indivíduo tem uma úlcera no pé, isso pode predispor à infecção, e se predispor à infecção, pode predispor à amputação, né? Nós sabemos que essa angiopatia característica do diabetes pode levar a uma microangiopatia e muitos estabelecem, apesar de terem dúvidas com relação ao mecanismo, né? Muitos estabelecem que essas microangiopatias, comprometimentos vasculares, acabam por comprometer, e isso pode estar associado ao shunt arteriovenoso, como eu falei, né? Podem levar a comprometimento do fluxo sanguíneo com úlcera nos pés, formação de feridas nos pés, né? Que nós sabemos tem difícil cicatrização, por quê? Porque não tem fluxo sanguíneo mantido para aquela região. Então, uma vez que a lesão se estabelece, a possibilidade de cicatrização é muito remota, tá? Que mais? Com relação à neuropatia. Essa neuropatia, gente, ela pode ser motora, sensitiva e autonômica, né? Por quê? Nós sabemos que os nervos, né, eles têm como característica formarem plexos, né? Então, os nervos caminham junto da vasculatura
E nós temos, dentro de um mesmo plexo, um nervo que é motor, então está mandando um comando motor. Nós temos ali um nervo sensitivo, que está conduzindo para dentro do sistema nervoso central uma informação, né? E nós temos nervos autonômicos, que estão relacionados a atividades viscerais, né? Atividades de sudorese, de regulação do fluxo sanguíneo, né? Em sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, para uma dada região do corpo, tá? Do organismo. Então, o que a gente vê aqui? Primeiro, quando nós falamos de neuropatia, nós vemos que a diminuição da vasculatura ou um comprometimento vascular leva a um comprometimento da inervação motora, sensitiva e autonômica. A isso nós chamamos de polineuropatia periférica. O que a gente vê daqui? Se a inervação motora é comprometida, nós temos desvio de coordenação e de postura do pé. E isso vai levar à deformidade do pé, a estresse por contato e pressão de acomodação desse pé. Por quê? Porque a inervação não é adequada. Se esse pé dentro de um calçado, por exemplo, vai levar à formação de calos, né? Porque a pressão de acomodação do pé está alterada, tá ok? O calo, por sua vez, altera também a pressão de acomodação por conta da dor, vai levar a maior deformidade, então a gente tem aqui um ciclo vicioso, né? Pressão de acomodação alterada e deformidade leva a calo, esses calos acabam levando a uma maior deformidade, maior estresse tecidual e aumento da pressão de acomodação, tá? Se eu falo disso, eu considero a possibilidade de estabelecimento de úlceras, inclusive sobre os próprios calos, tá? Ainda, quando a gente fala da diminuição ou comprometimento da inervação sensitiva, nós vemos que esse comprometimento acaba por diminuir a possibilidade do indivíduo perceber a sensação dolorosa e proprioceptiva. Sensação dolorosa é de dor, né? E a proprioceptiva é aquela que descreve para o indivíduo a condição com relação à posição do próprio pé, tá? Quando nós falamos da inervação neural autonômica, nós vemos que essa inervação comprometida vai diminuir, aqui está escrito surdorese, não é sudorese, né? A pele fica seca, ressecada, então tem fissuras que podem induzir a úlceras. Essa lesão autonômica, né, de nervos autonômicos, vão comprometer também o fluxo sanguíneo local, o que vai também ressecar a pele, levar a úlceras, né? Além disso, nós sabemos que todo tipo de trauma, como eu falei para vocês, pode ser uma pedrinha, tá? Minúscula, no calçado de um indivíduo diabético descompensado. Isso vai levar ao trauma, que por sua vez vai levar à úlcera, tá? Além disso, pacientes diabéticos, eles tendem a evoluir devido também a todo esse quadro de neuropatia, eles tendem a evoluir para limitações da mobilidade articular, tá? Além do quadro comprometimento neuropático, né? Esses pacientes diabéticos, eles tendem a apresentar uma diminuição do fluxo sanguíneo para a área articular. Então, isso acaba por criar uma limitação na mobilidade, normalmente associada à dor, tá? Para a caracterização do movimento articular. E isso acaba por definir nesse paciente aquilo que nós conhecemos como pés de Charcot, tá? O pé de Charcot tá aqui, né? Ele tem doença arterial obstrutiva periférica, que eu já caracterizei para vocês. Ele tem os artérios, né, os dedos posicionados em garra, eu vou mostrar em foto. Ele tem uma sensibilidade diminuída nos pés, devido a essa alteração dos artérios que estão posicionados em garra lá nos pés. Essa região mais inferior, principalmente posterior ao hálux, né, tem como característica manter a estrutura óssea pressionando, na verdade, a área tecidual dessa região. Na medida em que o indivíduo vai manter a marcha, né, ele vai pisar, vai andar,
Essa extremidade óssea tem como característica desenvolver uma pressão aumentada na área tecidual que a envolve. Então, o metatarso, essa extremidade metatársica, faz com que ocorra um aumento da pressão sobre o tecido periférico. E isso, gente, com o passar do tempo, lesiona o tecido periférico, o que faz com que, com muita frequência, os pacientes desenvolvam uma úlcera, uma ferida no pé, por compressão dessa área tecidual. Ele não precisa ter uma pedra, ele não precisa cortar, ele não precisa lesionar em nada. A própria estrutura do metatarso, fazendo compressão sobre o tecido, acaba formando uma ferida, tá? Forma ferida por pressão e forma ferida porque, ao pressionar, vai diminuir ainda mais o fluxo sanguíneo para essa área tecidual, né? Como existe os pés, existem inúmeros ossos, né? A estrutura óssea articular do pé é bastante complexa e o diabético tende a apresentar uma deformidade um comprometimento da mobilidade articular. O pé ele tende a se apresentar com uma deformidade em cavo da planta do pé. A concavidade da região plantar tende a estar bastante aumentada, tá? Aqui eu estou mostrando a almofada gorda, né, da região plantar e a extremidade do metatarso fazendo pressão, né, sobre essa região, tá? A pressão deve deslocar o tecido, uma vez que os dedos se mantêm em garra, né? E a extremidade óssea acaba fazendo com que, na verdade, a pressão da extremidade óssea acaba sendo feita sobre uma área de tecido muito pobre, né? Porque em condições normais, essa almofada plantar aqui é gorda mesmo, né? Entretanto, se o dedo se posiciona em garra, né? A possibilidade é que a almofada se desloque anteriormente e a pressão óssea ocorra sobre uma área com pouco tecido para amortecimento, tá? Aqui, a ferida que pode ocorrer por conta do corte da unha, por exemplo, né, em um paciente diabético, nós sabemos que essa ferida é de difícil cicatrização. O dedo que nós descrevemos como o dedo em garra, né, ele apresenta essa posição mais superior que define para a gente a posição em martelo. E aí um calçado vai sempre lesionar, apertar, né, por compressão, essa posição superior, fazendo com que ocorra a formação de uma ferida, né? Ainda o dedo ele pode se posicionar em martelo. E aí a gente tem aqui a polpa digital, que é o normal, só que a polpa digital agora, se o dedo está em martelo, a polpa digital é posterior à unha, né? E aí toda a região anterior do dedo pode ser pressionada dentro do calçado ou no chão, fazendo com que feridas se formem nessa área, né? Aqui, gente, nós temos um pé diabético. Olha lá a lesão do metatarso sobre o tecido, levando ao trauma e à úlcera, tudo bem? O dedo em martelo, que pode favorecer formação de pressão e trauma nessa área aqui, dependendo do uso do calçado que o indivíduo usa. Esse pé é um pé de Charcot, olha os dedos, olha a almofada plantar deslocada anteriormente. Esse pé até que tá bonito, eu acho que tem outros mais comprometidos, né? Mas nós temos a contratura devido à musculatura, mas principalmente ao comprometimento articular. Leva o dedo em martelo, tem uma deficiente sustentação do peso. Isso vai garantir a formação de úlcera por pressão aumentada. Se eu tenho uma úlcera, eu tenho a úlcera, a ferida, né? Isso pode predispor à infecção local. Se essa infecção se estende para o tecido ósseo, caracteriza a osteomielite, né? Se essa úlcera está associada a um comprometimento vascular local, eu tenho um processo isquêmico associado à necrose. Essa necrose com frequência evolui para gangrena e aí a possibilidade que sobra é a amputação, tá? Aqui um exemplo de sapatos, né? Os pés dentro do sapato, eles se mantêm
aproximados dessa forma aqui, quando na verdade, e podem estar sujeitos à pressão, e quando a gente usa um sapato fechado por um tempo, e a gente tira o pé, a gente vê que os dedos ficaram bem justapostos dentro desse calçado, né? E na verdade o ideal é que os dedos não sejam pressionados uns contra os outros, né? Aqui sim um pé de Charcot bonito, né? Que representa bem o pé de Charcot, né? Nós vemos esse pé com a curvatura plantar inclusive comprometida por causa do edema. A gente visualiza hiperemia nesse pé. Aqui os dedos em garra, com dedos em martelo, com a polpa plantar posicionada posteriormente, né? Aqui infecções fúngicas, né? Que a gente conhece com o nome vulgar de frieiras, sobre os dedos, tá? Esse pé de Charcot que tá bonito de ver porque ele tem uma deformidade bastante grande, ele tá edemaciado e passa pra gente o aspecto de pele seca, não passa, né? Quando a gente observa a foto, a pele seca. Então, essa é a característica de um pé de Charcot com alteração estrutural devido a comprometimento de mobilidade. Aqui as consequências de um pé diabético, né? Essas peças são peças de anatomia patológica que mostram pra gente a amputação do hálux, né? E de parte do tecido adjacente ao hálux. É o hálux? Tem 4 dedos, é o hálux, né? Aqui na região plantar do mesmo pé, né? Nós vemos que tecido também foi removido. Essas fotos mostram pra gente amputação de 2 dedos aqui do pé, né? Essa foto é a mesma dessa? Eu acho que é a mesma. Aqui antes da cicatrização, aqui após a cicatrização. Sim, gente, é a mesma. Aqui após a cicatrização, tá? Aqui nós vemos o 3º dedo com gangrena, né? E aqui o 2º dedo com gangrena também e já necrose do tecido adjacente, né? E aqui a imagem que fala dos cuidados com os pés, né? Eu não vou ler um por um não, são 2 ou 3 slides que estão falando da mesma coisa, mas muito possivelmente na disciplina de educação em saúde vocês viram tudo isso e na verdade caracteriza-se aqui informações ou orientações que devem ser dadas para os indivíduos diabéticos para que, primeiro, né, eles não deixem o quadro de diabetes chegar à condição descompensada e, segundo, o cuidado com os pés sejam mantidos continuamente para que sejam evitadas complicações e, portanto, a amputação, tá? Os 3 últimos slides estão falando da mesma coisa. A gente conclui, então, aqui o conteúdo de diabetes e conclui também a disciplina de patologia, de processos patológicos, né? Eu fico à disposição de vocês diante de qualquer dúvida e bom estudo.